Bendito seja o nome do Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muito bem, que prazer estar aqui com vocês, sempre uma alegria vir à conquista, e estar aqui na igreja, especialmente nessa. Todas são queridas, mas foi aqui que há muito tempo passado, não tanto assim, mas foi aqui que eu conheci o Evangelho. Tive a alegria, inclusive, de ser batizado aos 11 anos de idade, de modo que é muito bom estar aqui, ver todos os irmãos. Estou feliz porque alguns membros da minha família estão aqui, inclusive o patriarca e a matriarca da família, meu pai e minha mãe, irmão Júlio e irmã Elza, as pessoas mais fofinhas do mundo. Eles estão aqui hoje, estou muito feliz por isso. Contente também de ver o pastor Evandro, sua esposa. Eu estava olhando o pastor para o senhor e pensando assim, há uns 40 anos mais ou menos, eu era adolescente aqui na igreja e o pastor Evandro era um jovem pastor, e ele morava no Rio de Janeiro e nas férias aparecia por aqui e era convidado para pregar. Eu já até disse isso para ele outra vez, e ele pregava com tanta alegria, com tanta sinceridade, falava de Jesus de um jeito tão bonito, e tocava o nosso coração. E eu penso que entre os que me influenciaram para ser um pastor, o pastor Evandro está entre eles. Bom revê-lo, juntamente com a sua esposa. Já está jubilado, não é? Está na boa, tranquilo. E eu também já estou no caminho. Graças a Deus por tudo, não é? Nosso Senhor é muito maravilhoso. O que a gente precisa fazer para conhecer perto dele é não afastar-se dele. Felizes são os que têm esse entendimento, os que têm essa sabedoria e essa determinação. Mas é uma pena que somos tão fraquinhos e o mundo muitas vezes é tão forte que nos derruba. Vivemos num mundo virado de cabeça para baixo, num mundo apodrecido. O que é certo tornou-se errado e o que é errado ficou certo. O que é feio hoje é bonito e as pessoas se orgulham disso. E o que é bonito tornou-se feio. Mas a gente, como cristãos, não podemos nos surpreender com essa realidade, até porque isso já foi profetizado há muito tempo. E nesse contexto do fim das características da humanidade, que segundo Cristo seriam indicativos da iminência da sua segunda vinda. Nesse contexto, Lucas 21, verso 28, vocês conhecem, Jesus diz assim: e quando estas coisas começarem a acontecer, exultai, ou alegrai, e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, ou está próxima. Jesus disse: quando essas coisas começarem a acontecer, quando vocês notarem que o mundo vai de mal a pior, que virou de cabeça para baixo, que predominam violência, injustiça, mentiras, imoralidade, ingratidão, quando vocês perceberem essas coisas acontecendo, alegrem-se, diz Cristo. Ergam a cabeça de vocês, porque a redenção de vocês está próxima. É claro que a gente se alegra não por ver a condição da humanidade, o que produz sofrimento, mas a gente se alegra por notar que tudo isso é indicativo de que a nossa redenção está próxima. Significa que o Deus eterno em algum momento colocará a sua mão e definirá a história. O fim se aproxima, mas é o fim dessa realidade caótica e o início de um novo tempo, de uma nova era,
para aqueles que confiam no Senhor. Por isso é que, apesar de tudo que a gente vê por aí, que tanta tristeza nos causa, nós temos no coração uma alegria. A nossa redenção está próxima. Cada ano que passa é um ano a menos para a segunda vida de Cristo. E por falar em ano que passa, eu quero aproveitar e desejar para vocês um feliz ano novo. Hoje é o primeiro sábado, não é? Sim, primeiro sábado do novo ano. Deus lhe deu um ano novo muito abençoado, de vitórias, de alegrias e realizações. E alguém dirá assim: mas vai ter problemas também, não vai? Se vai. Não se iluda, mas também não se desanime. Eu até disse no programa da TV dessa semana: nós cristãos temos o nosso foco não no que é ruim, mas no que é bom. Então é evidente que quando a gente deseja assim um ano novo de prosperidade, de alegrias, de realizações, de conquistas, não significa que a gente vai entrar no ano iludido pensando que vai ser só isso. Nós vamos passar por pedaços, por momentos ruins também, mas os nossos olhos precisam estar centrados no que é bom e sobretudo em nosso Deus. Nos momentos difíceis, você e eu não estaremos sozinhos nesse novo ano, porque nosso Senhor estará conosco, e é a presença de Deus conosco que faz toda a diferença. Então a gente vai para frente, olhando para cima, olhando para o céu, olhando para Deus, lembrando, como já disse, cada ano que passa significa que estamos mais próximos do maravilhoso momento da manifestação do Senhor. Quando nós alcançaremos o sonho, viveremos uma realidade de paz, de justiça, de amor na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. O título da mensagem de hoje pode ser: Não desça da cruz. E eu quero convidar você para o texto de Mateus, capítulo 27. Você tem aí a sua Bíblia, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 27. Vou ler aqui a partir do verso 39 a 44. Eu disse Mateus, capítulo 27, começando no verso 39. Na minha Bíblia está escrito assim: os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, então cremos nele. Confiou em Deus, pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Jesus está agonizando na cruz. E o texto diz que pessoas olhavam para ele e blasfemavam. Salve a si mesmo, se você é filho de Deus, e desça da cruz. Jesus não podia salvar a si mesmo, porque ele nasceu para morrer. E aliás, Jesus não precisava salvar a si mesmo. Jesus não precisava de salvação. Ele é a salvação. Se você é filho de Deus, desça da cruz. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Acontece muitas vezes também
a experiência do Cristo com os seus discípulos, com os cristãos. Eu não sei se você já viveu, já enfrentou isso, está passando por um momento de tristeza, de dor, de aflição, e alguém diz assim para você: mas você não é crente, não é cristão, você não é adventista, você não diz que é filho de Deus, que Deus ama você, como é que você pode estar passando por isso? Zombaram de Cristo e muitas vezes zombam dos seguidores de Cristo também nas horas de aflição. Ou então alguém poderá dizer: ora, você crê tanto em Deus e Ele não faz nada por você, então significa que é uma crença nula, inútil. Não faz sentido você confiar nesse seu Deus. O texto diz que os líderes religiosos diziam assim: se você é filho de Deus, desça da cruz. Você se lembra dessa expressão, se você é filho de Deus, no começo do Evangelho de Mateus? Mateus capítulo 4, Jesus foi para o deserto depois de ser batizado a fim de jejuar e orar, e a Bíblia diz que ali ele foi tentado pelo diabo, e na primeira tentação o diabo disse para Jesus o quê? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Veja, Jesus estava no deserto, cansado, faminto, e o diabo se aproveita desse momento de vulnerabilidade para tentá-lo, para colocar dúvida na mente dele. Agora Cristo está na cruz, agonizando, e o inimigo de novo aproveita-se desse momento, quando Cristo está fragilizado, para tentar colocar dúvida na cabeça dele, para provocá-lo, e diz: se você é filho de Deus, desça da cruz. Normalmente nos nossos momentos mais difíceis, quanto mais nós estamos por algum motivo debilitados, enfraquecidos, é que o inimigo vem tentando colocar dúvida em nossa cabeça. Se você é filho de Deus, disse o diabo, desça da cruz. Interessante, não é? Que o inimigo primeiro tentou levar Jesus à cruz e depois quis fazê-lo desistir da cruz. Antes o inimigo usou a multidão para dizer: crucifica-o, crucifica-o, para levá-lo à cruz. Agora o inimigo está usando esses líderes religiosos invejosos para tentar fazer Jesus desistir da cruz. Se você é filho de Deus, desça da cruz. O diabo estava perplexo, confuso, atrapalhado. Aliás, ele é um maluco mesmo, ele é um doido, ele vive sem rumo e sem direção, está completamente destruído por seu ódio, por sua maldade. Parece que o inimigo começou a perceber na cruz que aquele sacrifício produziria algum benefício para a humanidade. E então ele tentou provocar Jesus para que descesse da cruz. Quando você e eu olhamos para a cruz, para Jesus na cruz, irmãos, creiam nisso. O Senhor não quer que nós o vejamos como um coitadinho, como uma pobre vítima indefesa que não tinha como sobreviver. Claro que não. Quando a gente olha para Jesus na cruz, nós devemos entender as duas principais razões por que Cristo estava ali. A primeira, para mostrar que o pecado é grave, que o pecado leva à morte. Quando você contemplar Cristo na cruz, pense na gravidade, na malignidade do pecado. Jesus foi à cruz por causa do meu pecado e do seu pecado, por causa da transgressão da lei de Deus. Na cruz, Jesus estava assumindo todos os nossos pecados, e o pecado leva à morte, por isso ele precisava morrer. E a outra razão, revelada na cruz, o outro motivo no qual nós devemos pensar quando nós olhamos Jesus na cruz, é que ele estava ali por causa do seu amor por nós. Foi o amor que o levou à cruz.
Foi o seu amor que o manteve na cruz. Não foram os pregos, escravos romanos que prenderam Jesus à cruz, mas foi o seu amor por você e por mim. Jesus não era um coitadinho, uma pobre vítima indefesa. Jesus era o eterno Filho de Deus, dando consciente e voluntariamente sua vida por nós. A cruz é a manifestação da malignidade do pecado e da grandiosidade do amor de Deus por todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória, quando nós cremos e cremos para valer em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não era um coitadinho. Jesus era o próprio Filho de Deus, entregando-se de maneira voluntária por nós. Porque Jesus sabia que se seu sangue não fosse derramado, nossos pecados não seriam perdoados e nós estaríamos condenados à morte eterna. Aqui mesmo, pertinho, Mateus capítulo 26, vocês conhecem o drama de Jesus vivido no jardim do Getsemane. Ele sabia que estava chegando a hora do supremo sacrifício e a sua humanidade queria recuar diante desse momento de tanta dor. Mas a maior dor de Jesus certamente não seria causada pela tortura física. A maior dor de Jesus era a tortura mental. Porque Jesus sabia que ao assumir simbolicamente nossos pecados, ele seria separado do Pai. Essa era a sua maior dor, sua maior aflição. Vocês se lembram no Getsemane, por 3 vezes Jesus fez a mesma oração, não foi? Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas não seja, Senhor, como eu quero, e sim como tu queres. Pai, se for possível encontrar outra forma de salvar a humanidade, que não seja com o meu sacrifício, que o Senhor providencie essa outra forma. Passe de mim esse cálice, sem que eu o beba. Mas Jesus disse: faça-se, Senhor, a tua vontade. E Jesus disse que nem o Pai disse não para a oração do Filho. O Pai disse: Filho, não há outra forma. Somente com sua morte poderemos salvar aqueles a quem você tanto ama. Não há outra forma. Você terá que beber o amargo cálice para que a humanidade possa ter o privilégio de viver. Lembra também de Jesus conversando com um homem importante dos judeus chamado Nicodemos, lá em João capítulo 3. Jesus disse assim em certo momento para Nicodemos: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus estava dizendo: somente quando eu for crucificado é que eu poderei atrair a humanidade para salvá-la. Jesus estava consciente de que ele não poderia descer da cruz, porque ali ele iria nos salvar. Eu quero convidá-los para um outro texto agora de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Na minha Bíblia está escrito assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Certamente a palavra da cruz, ou seja, a mensagem da cruz, diz Paulo, é loucura para os que se perdem. Para os que se perdem, a mensagem da cruz é loucura. A mensagem de salvação por meio do Senhor crucificado parecia o cúmulo da loucura para aqueles que rejeitavam a graça de Deus. Por isso que Paulo diz: para aqueles que se perdem, a palavra da cruz é loucura, porque eles estão rejeitando o único meio capaz de salvá-los. Para os que se perdem, a mensagem da cruz é loucura. Mas Paulo diz assim: todavia, para nós que
poder para transformar. E aliás, irmãos, a transformação de nossa vida, a transformação do nosso caráter é a maior manifestação do poder da mensagem da cruz. Você compreende? Vou insistir. O poder da mensagem da cruz se manifesta sobretudo pela transformação do nosso caráter, da nossa vida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim diz Paulo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Veja, preste atenção nesse ponto aqui. Se alguém está em Cristo, diz Paulo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Ouça bem isso aqui. E esse é o ponto central de nossa reflexão hoje de manhã. Para cada um que se torna nova criatura, um novo ser, uma nova pessoa, pelo poder transformador da mensagem da cruz, para cada um que se torna nova criatura, há uma cruz na qual deve ser crucificada a velha criatura. Para cada um que se torna em Cristo um novo homem, há uma cruz na qual deve ser crucificado o velho homem. Para cada um que pela conversão, pelo novo nascimento, passa a ter natureza espiritual, há uma cruz na qual deve ser crucificada a natureza carnal. Você compreende? Então, quando a gente olha para o Calvário, não devemos pensar apenas em 3 cruzes. Acrescente uma 4ª cruz. Essa cruz é aquela na qual você deve crucificar a sua velha natureza, o velho homem, a natureza carnal. Insisto, para todo aquele que se converte e se torna nova criatura, há uma cruz na qual nós devemos crucificar a velha criatura. Assim como houve uma cruz para o Cristo, há uma cruz para cada discípulo dele, para cada cristão. Jesus disse isso. Lucas 9:23 está escrito. Lucas dizia isso a todos. Jesus queria que todos soubessem, que todos compreendessem, que todos ouvissem, crentes e descrentes, religiosos, não religiosos, ricos, pobres, novos, velhos, homens, mulheres. Certamente essa pregação de Cristo foi feita em diferentes momentos, diferentes lugares, para diferentes públicos. O que Jesus tanto repetia e dizia a todos? Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser meu discípulo, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente tem uma tendência, quando lê esse texto, de pensar que quando Jesus está falando da cruz, está falando da sua graça, do seu perdão, do seu amor. Jesus está dizendo assim: olha, se você quer ser meu discípulo, aceite minha graça, meu perdão, minha misericórdia. Não. Nesse momento não é disso que Cristo está falando. Às vezes também nós pensamos na cruz como sendo os infortúnios da vida, as tristezas da vida. Levar a cruz seria passar momentos de desemprego, de doença, de problemas familiares. Isso aí é a cruz que a gente carrega. Não. Nesse momento não é disso que Jesus está falando. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga. Essa cruz sobre a qual Cristo está falando é uma referência à nossa luta contra nós mesmos, nossa própria natureza, nosso
si mesmo, o seu velho homem, a velha criatura, a natureza carnal. Dia a dia, disse Cristo, negue-se a si mesmo, ou seja, desista da sua vontade para fazer a minha. Desista da sua natureza carnal para viver a natureza espiritual. Por isso que eu insisto para cada um que se torna nova criatura, há uma cruz, na qual deve ser crucificada a velha criatura. Irmãos, ouçam isso. Se a velha criatura não morrer na cruz, a nova criatura não nasce no reino de Deus. Se o nosso eu não for crucificado, a vontade de Deus não será soberana na minha vida. E se eu não viver segundo a vontade de Deus, a minha vontade me levará para a morte, porque eu tenho uma natureza inclinada para o pecado, e o pecado leva à morte. O mesmo que foi dito a Cristo no passado, está sendo dito para os cristãos também hoje. Permitam-me a franqueza. Nós vivemos num tempo onde em muitos lugares se prega um falso cristianismo, um pseudo-evangelho. É o evangelho sem cruz. Tudo bem, a cruz para o Cristo, mas não se fala mais da cruz para o cristão. Vocês já notaram que na maioria dos púlpitos, das pregações, não se fala mais sobre renúncia do próprio eu, renúncia da nossa vontade, renúncia do pecado. Parece que hoje nós vivemos num tempo onde existe um Deus que não se ira mais contra o mal, e não existe mais pecado entre os homens. Esse é um pseudo-evangelho, esse é um falso evangelho. O evangelho pregado hoje em muitos lugares está centrado no homem e não em Deus, na vontade do homem e não na vontade de Deus. É o evangelho humanista. O importante é que você, ser humano, se sinta bem. E aí muita gente procura uma religião confortável, agradável, para sentir-se bem. Oh, que ilusão! Isso é um engano, um engodo, uma falácia. Muitos seres humanos hoje cristãos querem um Deus que nunca lhes diga não. E aliás, se o seu Deus nunca lhe diz não, esse de fato é o seu Deus. É um Deus criado por você. Permita-me dizer com franqueza, essa é a sua versão de Deus. Porque o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, muitas vezes diz não. Mas é óbvio que todo não de Deus é para o nosso bem. E aliás, os próprios 10 mandamentos escritos com o dedo de Deus, que são reflexo do caráter de Deus, dos 10, 9 deles já começam com não. Mas lembre-se, esse não de Deus é o não de um pai, de uma mãe, que ama os filhos e só quer o bem deles. O não de Deus é para nos proteger, inclusive para nos livrar de nós mesmos. Porque Deus sabe que se nós vivemos de acordo com nossa cabeça e com a influência do mundo perdido e podre no qual vivemos, nós vamos direto para a morte. Quando Deus diz não, Deus está tentando livrar você de você mesmo, do mundo perdido e da morte. Todo não de Deus tem o objetivo de nos conduzir para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. O que disseram para Jesus, estão dizendo para mim e para você hoje. Mas o verdadeiro Deus, o Deus do Evangelho, o Deus da Bíblia, diz para cada um de nós nessa hora: filho, filha, não desça da cruz,
Não se deixe iludir por essa falsa religião. Se você descer da cruz, você estará perdido, porque sem cruz não há salvação. Não desça da cruz, porque sem a crucificação do eu, ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14, está escrito: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se o velho homem não morrer na cruz, o novo homem não nascerá no reino de Deus. Por incrível que pareça, a verdadeira vida está na cruz. Nela deve morrer o velho homem dominado pelo pecado e iludido pela mentira, para que a partir daí possa nascer um novo homem guiado pelo Espírito Santo e conquistado pela verdade. Paulo diz em Gálatas 5, 19 e 20: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu sei que nessa luta muitas vezes parece que nós estamos sozinhos, mas isso não é verdade. Quando Cristo agonizava na cruz, parecia estar só. Tanto é que na sua agonia ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a verdade é que o Pai estava ali bem pertinho do Filho, com seus poderosos anjos, mas em sua agonia Jesus não podia contemplá-los. Da mesma forma, hoje a Santíssima Trindade está ao lado de todo aquele que toma a sua cruz e segue o Senhor. Além disso, nós precisamos saber que milhões e milhões de discípulos de Cristo em todo o mundo estão passando pela mesma experiência que nós, lutando dia a dia para crucificarem a velha natureza, o velho homem, a natureza carnal. Qual é a sua maior luta? Ou as suas maiores lutas? O que você, como filho de Deus, cristão, discípulo de Jesus, precisa crucificar? O que lhe falta vencer para viver segundo a vontade de Deus? Em que área da sua vida está a sua maior luta? Ou estão suas maiores lutas? Aqueles que estão lutando contra vícios, bebida alcoólica, fumo, drogas, jogo. Há outros cuja maior luta é na área sexual, pornografia, infidelidade conjugal, homossexualidade. Qual é a sua maior luta? Contra a falsidade, mentira, fofoca, críticas. Qual é a sua maior luta? Infidelidade nos dízimos, nas ofertas. Talvez seja um estilo de vida desequilibrado e prejudicial. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe digo: não desça da cruz. Não desista de crucificar todo o pecado, de combater o mal com o bem, até que um dia você e eu, nós todos, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, a vida cristã é um combate contra a velha vida, contra a velha natureza. Combati o bom combate, diz Paulo, completei a carreira e guardei a fé. Ou possamos dizer como nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, ao sentir que sua missão estava sendo concluída: está consumado. Ou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Precisamos continuar a luta para crucificar a velha natureza. Mas lembre-se que assim como para Jesus, após a luta veio a vitória, após a morte veio a ressurreição,
Para nós também, depois da cruz, virá a coroa. A cruz da renúncia será trocada pela coroa da glória eterna. Mas olha aqui, não se iluda. Hoje nós vivemos na hora da cruz e não da coroa. A coroa vai chegar, mas até lá a cruz será real. E insisto, não só para o Cristo, mas para todo cristão. Irmãos, é desejo de Deus que seu povo viva em santidade. A santidade na vida do crente é a maior manifestação do poder da mensagem da cruz. Compreende? Insisto, a santidade na vida do crente é a maior manifestação do poder da mensagem da cruz. E felizes são aqueles que vivem em santidade. Pecado só traz infelicidade. A gente não precisa viver muito, irmãos, para perceber que quem escolhe o pecado está escolhendo a própria morte. E quando falo de morte, não estou pensando apenas em morte eterna no futuro. Estou pensando em morte dos sonhos, morte da alegria, morte da paz, morte da esperança, morte do bem-estar. Porque o bem-estar produzido pelo pecado é muito passageiro. O pecado é colorido, mas desbota com muita facilidade. Promete alegria, mas logo depois entrega tristeza. Promete realização, mas logo depois entrega frustração. Promete liberdade, mas não demora muito, escraviza. Promete vida, mas entrega a morte. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, não desça da cruz. Enquanto você e eu estivermos nesse mundo, haverá uma cruz para mim e para você, na qual deve ser crucificada dia a dia nossa vontade, nossa natureza pecaminosa. Mas vai chegar o dia, é claro, como já disse e insisto, em que Deus vai trocar a cruz da renúncia pela coroa da glória eterna. Vai chegar o dia, irmãos, quando essa miserável natureza pecaminosa que ainda está dentro de nós, ela será completamente aniquilada, extirpada, e nós seremos completamente dominados e guiados por uma natureza espiritual. E felizes são os que vivem hoje guiados por essa natureza, e muito mais felizes ainda serão aqueles que alcançarem a eternidade e estiverem totalmente imersos na natureza espiritual, vivendo em santidade plena. Por isso que o salmista diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Se a gente já começa a desfrutar um pouco dessa alegria hoje, quando estamos na presença do Senhor e vivemos em santidade, imagine você como será a nossa alegria quando a eternidade começar. E nós estivermos plenamente e até literalmente na presença do Senhor. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Deus nos abençoe. Mas Cristo vive. Às vezes Cristo não vive praticamente nada em nós. O que vive é a nossa vontade, egoísta, orgulhosa, maliciosa, traiçoeira, materialista, mentirosa e pena. Mas a gente não pode desistir. Enquanto a vida há esperança. Em nome de Jesus, não desista apesar das suas fraquezas. Eu também tenho as minhas, todos nós temos. Nenhum de nós é digno de estar aqui na presença do Senhor.
Mas, por favor, como já disse, não se iluda, pensando que, convivendo com essas fraquezas, ignorando, você verá Deus. Não se iluda. No Evangelho bíblico, nenhum pecador é rejeitado e nenhum pecado é acariciado. No Evangelho bíblico real, todo pecador é amado e todo pecado é odiado. A gente costuma dizer que Deus nos aceita do jeito que a gente é, mas na verdade é melhor dizer que Deus nos recebe do jeito que a gente é. Porque a verdade é que Deus não nos aceita do jeito que a gente é. Porque do jeito que a gente é, nós estamos com morte, nós estamos marcados pelo pecado. Então é melhor dizer assim: Deus aceita, Deus recebe você do jeito que você é, para lhe deixar do jeito que Ele quer. E o que Deus quer é que a gente viva em santidade. E viver em santidade significa viver fora do pecado. Porque Deus sabe que no pecado não há felicidade real. No pecado há ilusão e morte. Você compreende? Invista na nova natureza. Busque a Deus em oração todos os dias, nas horas fáceis ou difíceis. Estude a palavra todos os dias, para que a palavra, com a sua fé diante de crentes e de descrentes, não se envergonhe do Evangelho. Assim a gente alimenta a nossa natureza espiritual e a natureza carnal vai definhando. O problema é que nós alimentamos a natureza carnal e desprezamos e ignoramos a espiritual. E aí nós ficamos esses crentes anêmicos, pálidos, mortos-vivos. Quer ser um crente feliz e vitorioso que vive em santidade, corra para a presença do Senhor. Tiago diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não somos nós que temos que fugir do diabo, é o diabo que foge de nós. Quando nós estamos na presença do Senhor, Deus seja louvado. Corramos para a presença do Senhor, irmãos, nesse novo ano. Peçamos a Deus que nos ajude a estar com Ele. E aí nós não estaremos com o inimigo, não estaremos com o mal, não condescenderemos com o pecado. Quanto mais você está perto de Deus, vivendo em santidade, mais a sua natureza pecaminosa está na cruz, agonizando, morrendo. E ela deve morrer. Quanto mais ela morre na cruz, mais o novo homem renasce no reino de Deus, para a glória do Senhor. Você gostaria nessa hora de orar e dizer: Senhor, me ajude a crucificar minha velha natureza, para que a natureza espiritual, fruto da tua presença em minha vida, seja dominante. Quer fazer essa oração? Faça agora. Vamos ter um momentinho de silêncio, depois eu oro de forma audível. Vamos orar. Pai querido, estamos todos aqui na tua presença, Senhor. Todos indignos, todos fracos. Mas te louvamos, Senhor, porque somos recebidos como estamos, porque somos profundamente amados. Mas te louvamos também, Pai, porque tu nos recebes assim e queres e podes nos transformar por completo. Ó Deus, olha para a tua igreja aqui reunida, Senhor, dos pequenininhos aos irmãos mais idosos. Ajuda-nos, Senhor,
Senhor, a continuarmos no combate da fé, renunciando a nós mesmos, para vivermos segundo a Tua vontade. Tu conheces as fraquezas de cada um de nós, começando comigo, e nós te pedimos nessa hora, ajuda-nos a vencermos naquilo que temos sido fracos, Senhor. Que o nosso eu pecaminoso seja crucificado e morra, para que o novo homem e a nova mulher, nascidos no Teu reino, como fruto da conversão, vivam de maneira plena. Ajuda o Teu povo, Senhor, a viver em santidade, para que sejamos verdadeiramente felizes e para que a nossa vida seja para a Tua glória, seja luz e bênção do Senhor nesse mundo de escuridão. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Santifica-nos na verdade. Oramos em nome de Jesus.